Isso significa que nada me determina o que devo ser, é um vazio e que com isso eu fico angustiado. Porque é como se eu ganhasse uma determinada pérola. Pérola essa de grande valor. Pérola essa invisível aos nossos olhos, mas que a gente perpassa pela sensação de que está com ela nas mãos. É uma pedra preciosa. Essa decisão, então, vai dizer Sartre, vai se confirmar como liberdade, na perspectiva do Kierkegaard. E na perspectiva do Heidegger, é o próprio nada que nos angustia. Então aqui tem uma relação. O Kierkegaard coloca a angústia frente à liberdade e o Heidegger coloca a angústia como frente ao nada. E ambos têm a sua ponto de convergência. No fundo, são faces da mesma moeda. Não há liberdade sem contato com esse vazio, porque o vazio é exatamente essa abertura de possibilidades. Nada me determina. Consequentemente, tenho possibilidade de algo a fazer. A partir do quê? A partir do que eu decido. E tenho que arcar com o peso dessa decisão. O peso da responsabilidade de escolher. O autor, o Heidegger no caso, e cito ele no livro Ser e Tempo, são 2 volumes pela editora Vozes, e vai dizer na página 238 que a angústia revela um nada. É confirmado imediatamente pelo próprio homem e as mulheres quando a angústia se afastou. Na posse da claridade do olhar, a lembrança recente nos leva a dizer, diante de que e por que nós nos angustiamos era propriamente nada. Efetivamente, o nada mesmo. Enquanto tal, estava aí. O que nos angustia é o vazio de que nada nos predetermina o que devemos fazer. Porque é muito fácil quando alguém nos diz o que devemos realizar. Ficamos acomodados com a decisão alheia. Por mais que possa nos contrariar no primeiro momento. Mas a gente fica conformado. Porque alguém pensou por nós o que devemos concretizar na vida. Mas a partir do momento que nada nos diz o que devo fazer ou não, que responsabilidade ter que decidir por si mesmo. Aí nasce a ideia de um indivíduo. Mais à frente eu vou explicar para vocês que é diferente de individualismo. Indivíduo aqui é um ser não separado, não dividido. Indivíduo significa aquele que está na sua sincronidade. Ele integra a sua própria sombra. Qual é a sombra nessa perspectiva de uma psicanálise existencial? A sombra é o seu ser em contato com o seu vazio. A sombra que nós temos é a nossa abertura que não queremos admitir como condição de possibilidade de realização da nossa liberdade. A origem da angústia se encontra na experiência que nos damos com o vazio, com o nada. Este é o ponto fundamental em que devemos nos ater. É esse contato com o vazio interior que vamos ter essa realização de um exercício da liberdade. Esse é o ponto fundamental que o autor vai nos colocar. Cito Kierkegaard novamente. O homem e as mulheres, obviamente, é uma síntese do psíquico e do corpóreo. Porém, uma síntese é inconcebível quando os dois termos não se põem de acordo num terceiro. Este terceiro é o espírito. Ou seja, essa relação de homens e mulheres com a sua relação mental e o corpo vai criar uma síntese. Nessa síntese de ser, acontece a sua vida espiritual, o seu espírito. É o contato com a sua interioridade. Essa unidade entre mente e corpo, psíquico e corporeidade, nos traz a relação do que é o espírito. Essa espiritualidade. Ou seja, espiritualidade aqui nessa perspectiva, meus caros, no caso do Kierkegaard, que é alguém de uma tradição cristã, mas observe-se bem, ele é alguém cristão que fez teologia, filosofia, cogitou-se ser pastor luterano, mas rompeu com a tradição, institucionalidade da igreja. De modo que ele vai ter o contato em busca da sua relação com Deus a partir dessa relação com o seu vazio. O mestre Eckhart, um grande místico medieval, vai dizer, e que se tornou um herege para os medievos, os seus contemporâneos, quase foi condenado pela igreja. Ele vai dizer, Deus é um abismo. Na tradição budista, compreende que o contato com o vazio é libertador. Então, a espiritualidade Kierkegaard é a compreensão, é a tomada de consciência de que o espírito estabelece nessa relação com o vazio como elemento sagrado.
O nada aqui é algo a ser tocado como sagrado. E, consequentemente, é um sacrifício. Por que é um sacrifício? Porque é um sagrado trabalho, é um sagrado ofício. Esse sagrado ofício é a realização da nossa tarefa de ser como decisão de liberdade, de constituição e construção de projeto de vida. Continuando nessa análise do que é a angústia existencial, na obra Ser e Tempo, que venho destacando a vocês, então vejam bem, eu estou falando ora do ser e o nada, ora estou falando do conceito de angústia do Kierkegaard e também perpasso pela obra Ser e Tempo. É esse o diálogo nessa primeira aula que eu estou fazendo. Ser e Tempo mostra que a morte evidencia um dos aspectos constitutivos do homem, a saber que ele não pode deixar de saber que seu ser está limitado no tempo. Esse ser está limitado e o conhecimento de que a vida vinda, que a vida finda, relacionam-se diretamente com a ideia do nada. E trazem a cada pessoa uma consequência e implicação para o seu projeto de vida. Ou seja, a angústia para o Martin Heidegger é a tomada de consciência da nossa finitude. Por isso o livro Ser e a sua historicidade temporal, o Ser e Tempo. Nosso tempo é limitado, tem uma finitude. Enquanto a vida, há condições de possibilidade. E quando a morte acontece, é o fim de todas as possibilidades. O ser é abertura a projetos enquanto vivo. O ser deixa de ter projeto quando finda a sua existência, quando acontece a sua finitude. A morte é exatamente o encerramento das condições de possibilidade de sermos o que podemos projetar. É esse elemento. O que nos angustia é: temos condições de possibilidade, mas não de forma eterna, de forma temporal. Nós temos um limite e não sabemos aonde esse limite pode ser dado. A morte é angustiante, meus caros. Por quê? Nós temos uma certa certeza. Qual é a certeza aqui? Nós temos a certeza de que vamos morrer, mas não sabemos quando, nem como e nem onde. Não sabemos aonde acontecerá a nossa morte, em que cidade. Não sabemos como vai ser essa morte. No leito de um hospital, na cama, através de uma doença, num acidente aéreo ou de automóvel, num assassinato a sangue frio, de repente num assalto. Não sabemos como que isso vai acontecer. Então a certeza da morte é algo que nos traz uma compreensão da sua certeza indeterminada. Não sabemos onde, nem como e quando vai acontecer. Mas sabemos que a morte, uma vez ocorrendo, é algo angustiante, pois traz que todas as possibilidades que posso realizar irá se encerrar com a concretização da finitude da minha vida. Então, nesse momento de aula, concretizando essa primeira aula com vocês, trazendo essa analítica, ou seja, essa análise da angústia existencial a angústia, esse contato com nada. A angústia, esse contato com o vazio interior. A angústia não é sinônimo de medo. O medo é sempre uma expectativa de que algo ruim possa nos acontecer. Quem vai dizer isso é o Vladimir Safatry no livro Circuito dos Afetos. Inclusive, sugiro que veja as palestras dele no Café Filosófico. Então, o medo significa a situação do receio de que algo possa me acometer. Mas angústia significa um receio interno, significa o ter o contato com a profundidade da alma, ou melhor, do espírito, que é a síntese entre o psíquico e o corpo, é a tomada de consciência do nada que é constituído o nosso ser. Que nada é esse? É o nosso vazio. Então, quero que vocês, após essa aula, dêem uma pausa, uma refletida e escutem a música, procurem no YouTube Aqui e Agora. O Aqui e Agora de Gilberto Gil. Pois o que nós temos de decisão, o que nós temos de contato com a existência, perpassa por isso. De uma tomada de consciência, a angústia nos presentifica. Nos presentifica a estarmos no aqui e agora, tomando a consciência que estamos numa corda bamba entre o passado e o futuro. Corda bamba essa que, tenho que projetar a vida que pretendo ser no meu futuro. E também escutem a música Quando Eu Quiser Falar com Deus, também do Gilberto Gil.
O final dele é formidável. O nada. O nada. O nada é esse contato que pode nos possibilitar exatamente o projeto de vida, de constituição da relação como uma autonomia, uma responsabilização da vida. Na segunda aula, meus caros, eu vou tratar com vocês sobre a má-fé. A má-fé como condição de fuga da angústia, porque nem todo mundo é capaz, tem coragem de vivenciar esse elemento que traz um vazio interior. Muitas pessoas, e não são poucas, preferem fugir da angústia, procuram remédios paliativos ou respostas prontas, ou mentores, professores, sacerdotes, padres e pastores, enfim, ou inclusive coaches, para que possa trazer respostas de como devo viver a vida. Essa má-fé, ou seja, que significa alguém decidir por mim, exatamente a fuga desse contato com o vazio interior. É uma covardia. Mas você que me assiste, eu sei que por estar vendo um curso sobre uma reflexão do projeto de vida, estar perpassando por uma decisão de que quer estabelecer a responsabilização consciente das suas escolhas, que quer ser livre de um modo da qual estabeleça um projeto de vida que seja a curto, médio ou longo prazo. Então fica o convite para que a segunda aula nós possamos refletir juntos quais são os elementos que caracterizam, que demonstram o tipo de pessoa que foge desse vazio interior.